estragaram o cristianismo e eu te desafio a pensar aqui comigo se você conheceu o verdadeiro cristianismo. O cristianismo nasceu na Ásia, lá no ano 0, já que estamos em 2026 depois de Cristo. No ano 50, ele chegou na África e em Cartago se tornou um dos maiores centros e líderes cristãos do mundo antigo. E aí, depois, no século I, 100 anos depois de Cristo, ele chegou na Europa. Detalhe, os africanos conheceram Jesus antes dos europeus. E foi ali na Europa que tudo mudou. Porque o maior império na época era o romano, o mesmo que Jesus. E ali eles fizeram daquela frase, se não pode vencê-los, junte-se a eles, uma realidade. Porque os cristãos cresceram tanto que no ano 313, o imperador Constantino assinou um documento chamado Edito de Milão, que legalizava e cessava as perseguições aos cristãos. E lá em 380 d.C., Teodósio I assinou um documento chamado Edito de Tessalônica, que declarava o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. E aí eles modificaram as coisas. Eu posso citar muitos exemplos do estrago que Roma fez no cristianismo, mas eu vou citar só 3 deles para ver se você consegue reconhecer. Número 1, a figura de Jesus. Jesus veio do Oriente Médio, e essa era a aparência do povo daquele lugar. O que Roma fez? Inventou um Jesus europeu e quis enfiar a goela abaixo nos povos colonizados. Detalhe, na África já tinha cristãos, mas eles trouxeram um novo Jesus. 2, mandamentos alterados. Se você pesquisar agora no seu celular os 10 mandamentos, você vai encontrar eles modificados. Mas se você pegar uma Bíblia aí na sua casa e abrir em Êxodo 20, você vai ver os mandamentos originais, que não batem com os mandamentos romanos. 3, indulgências. Ainda bem que Lutero estudou e lutou para que a Bíblia estivesse traduzida hoje nas suas mãos, porque Roma proibia a tradução da Bíblia e ninguém do povo entendia. Então era fácil inventar rituais e costumes que nunca existiram na Bíblia, como a venda de indulgências, que era você pagar para tirar alguém do purgatório. Isso foram apenas algumas características desse cristianismo estragado que apresentaram para nós brasileiros. É por isso que o que Jesus mais criticou na vida dele foram os religiosos, porque eles acrescentam e estragam a pureza das coisas. E é difícil encontrar uma igreja séria que estuda a Bíblia e apresenta o cristianismo puro e simples hoje em dia. Mas existe. Ainda bem que existem pessoas que estudam a Bíblia, que não aceitam a primeira coisa que lhe apresentam. E é por isso que Lutero defendeu as 5 solas, que é exatamente o cristianismo original que Jesus trouxe. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. E você? Conhece Jesus só porque Roma te apresentou ou porque você mesmo estudou sobre ele? Eu te desafio a fazer a maior aventura da sua vida. Conhecer o Mestre dos Mestres. Simplesmente o homem mais extraordinário que já pisou nessa terra, o próprio Deus encarnado. E eu sugiro que você comece pelo livro de João, que é um livro mais fácil para você entender a vida de Jesus. Eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma.